Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, Gabriel Martins aqui para o episódio de início de semana sobre NBA aqui no programa. A gente vai falar sobre o mercado de free agents que abriu de sexta para sábado, muitas contratações, trocas, renovações, muita notícia para a gente debater. Eu e o Vitor Buratini vamos falar sobre as principais contratações, os principais times. Tá bem legal o programa. Vai rolar um sorteio também, sorteio de um Pix de R$100 que você pode participar até quarta-feira, dia 5 de julho, às 17h59, horário de Brasília. Sorteio de um Pix de R$100. Em algum momento do programa eu vou falar um código. Você vai com esse código no link que tá na descrição. Tem um formulário Google lá para você preencher com seus dados, seu nome, e-mail, celular e o código. Então não deixe de participar. Tem essa data também limite, não perca isso. Não deixe de se inscrever no canal, deixa like, liga a notificação, aquela coisa. Se você gostar, indica para os amigos. Vamos continuar crescendo aqui. O podcast está entre os mais escutados no Spotify, mas tem também a versão em vídeo aqui no YouTube. Então é isso, vamos pro programa, espero que você goste. Vitor Buratini aqui com a gente. Buras, dias agitados aí de mercado da Free Agency. Eu esbocei, você está há algum tempo aqui sem participar, algumas semanas, eu esbocei dizer ali que insinuar que a gente tava brigado, né, pra gerar uma treta, pra ter uma polêmica aí, sabe, essas coisas sempre rendem na NBA, mas não, o Buras simplesmente muito ocupado nessas últimas semanas, mas agora a gente vai falar sobre o mercado de free agents, um mercado que, como eu falei, contratos foram dias quentes, vamos deixar por aí, vamos entrar nos times. Eu já vou dar um alô pro Vitor Buratini e já vou jogar um time pra ele, que é o Houston Rockets. Buras, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast Cara dos Esportes. Houston Rockets foi o time que mais distribuiu dinheiro nesse mercado. Não necessariamente a melhor distribuição, não sei, acho que parece o consenso passando a lista aqui pro pessoal. Fred VanVleet por 3 anos, $128 milhões, que dá 42,8 por ano. Dillon Brooks, aquele que cutucou o LeBron, 4 anos, $80 milhões, 20 milhões por ano. Jock Landale, que era o reserva do DeAndre Ayton no Suns na temporada passada, 4 anos, $32 milhões, 8 milhões por ano. E Jeff Green, 1 ano, $6 milhões, ele que foi campeão com o Denver Nuggets. De novo, seja bem-vindo mais uma vez. E o que você achou dessa janela do Houston Rockets? Bom, obrigado, Gabs, por estar aqui. Sem dúvida nenhuma, acho que é uma janela polêmica aí do Houston Rockets. Assim, passando por contrato do Jeff Green, acho que pouca influência, sendo sincero. 1 ano, 6 milhões, assim, não vai matar ninguém esse contrato. Até pode ser um valor alto pro Jeff Green, pro que ele entrega hoje, mas ele vai ser basicamente um assistente, né? Exatamente, ele mal vai jogar aí. Acho que ele talvez conseguisse um time melhor até se ele quisesse competir, mas ele já foi de Houston, parece que tem ali uma boa relação, então tá tudo certo. Contrato do Jock Landale, eu detestei. 32 milhões por 4 anos, acho que para um pivô reserva, cara, 8 milhões por ano, para mim parece um pouco demais, assim. Para um pivô reserva como ele, assim. Do Dillon Brooks eu também não gostei. E tem muitas pessoas que vão falar, ele foi all defense, ele foi etc. E sim, ele foi all defense. Sim, o Dillon Brooks é um ótimo defensor. Mas a gente tem que lembrar que nos últimos 2 anos o Matisse Thybulle também foi all defense. E aí ele não tem time até agora. Eric Bledsoe, 3 anos atrás, estava sendo all defense. Então assim, óbvio que é uma coisa, é importante para o jogador ele ser selecionado pelos times de defesa, mas eu não acho que tenha que ser algo que necessariamente vá ser levado tanto em consideração. A gente vê muitos defensores bons que às vezes não são selecionados para um time all defense em uma temporada que são um pouco abaixo. Tem outros nomes que acabam tendo uma grande temporada e são selecionados, mas depois caem. E eu acho que é o caso do Dillon Brooks aí, que tipo, eu acho que ele é um jogador bom, acho que ele é um jogador excelente de defesa, mas 20 milhões por ano para ele, para mim é um valor muito alto, sobretudo pela ineficiência ofensiva dele, né? Acho que assim, se ele fosse um cara que tentasse menos e tivesse uma eficiência maior, tudo bem, mas ele é um dos jogadores mais ineficientes da liga. Por fim, o Fred VanVleet, entendo as pessoas não gostarem do contrato dele, realmente é um valor muito alto, acho que dava para você conseguir assinar por ele por, sei lá, 35 milhões por ano, por exemplo, que ainda seria um valor muito alto para ele. Mas eu também entendo o movimento do Rockets, o VanVleet é um cara, é um bom defensor, é um bom pontuador, apesar de não ter feito uma última temporada boa, também é um bom playmaker.
É um cara que vai trazer uma experiência legal para o Houston, acho que pode ser um bom mentor ali para os mais jovens. E assim, óbvio, o contrato de 3 anos é maior do que as pessoas esperavam, acho que elas esperavam só 2 anos, mas não acho que vai machucar tanto também assim o cap ou prejudicar tanto o Houston. Vamos por partes aqui. O Jock Landale e o Jeff Green, eu tô contigo. Dillon Brooks cara, parece lavagem de dinheiro. E ele não vale esse dinheiro, ele é um cara, como você falou, né? Ele regrediu ofensivamente, eu até diria, nessa temporada. Foi muito mal nos playoffs e teve toda a questão com o LeBron. Claro que eu brinquei também, eu fui um dos que brincou, falou assim, bem-vindo ao Shanghai Sharks, né? Depois da eliminação e tal. Mas claramente ele tinha um lugar na NBA ainda, né? Um bom defensor de perímetro e tal. Eu só não sei se eu seria o cara que eu queria num time que tá desenvolvendo novos hábitos, né? Que tá desenvolvendo uma química e tal. O Fred VanVleet, a questão é a seguinte, o VanVleet, né? E acho que vai ser um tema aqui em outros jogadores que a gente vai falar, em outros times, a gente vai passar... Eu separei aqui os times, as principais contratações. Tem um imposto que os times ruins precisam pagar para assinar com jogadores bons. Você quer atrair um cara bom pro teu time, você é um Houston Rockets, você é um Indiana Pacers, você é um Detroit Pistons, se prepare para pagar a mais, porque é uma questão assim, se for a mesma coisa, com 2 times oferecendo 30 milhões pro VanVleet, ele vai pro time que tem chance de ser campeão. Mas se tem um time oferecendo 42,8 milhões de dólares por ano, que é muito acima do preço do VanVleet, é o que... Pra você ter um jogador como esse, você tem que dar um overpay. E eu falei no último podcast, que foi prévia do mercado, todo jogador você pega e pensa qual que é o valor dele de mercado. Coloca 20% a mais e é o que ele vai assinar na maioria das vezes no mercado de free agents. E é o caso do VanVleet, né? Você tá pagando pra ele não ir pra um time mais competitivo. E o VanVleet tem a questão que ele já foi campeão. Então ele não tá caçando o anel, ele tá querendo dinheiro, e conseguir um dinheiro ótimo, né? Ele seria maluco de não aceitar. Até tem a questão do Houston Rockets não ter imposto estadual, né, de renda, né? Então, em relação a outros estados que ele poderia ter ido, é uma diferença bem significativa. E eu acho que é importante o fato dele ele não tira a bola necessariamente da mão do Jalen Green, do Amen Thompson. É um cara que ele sabe jogar com a bola, sabe jogar sem a bola. Eu acho que uma vez que a gente esqueceu o preço que ele custa, eu acho que ele é um bom encaixe nesse time do Houston Rockets. Um cara profissional, né, Buras? É um cara que já viu muitos cenários, competiu de verdade em Houston. Tirando esse preço, que claramente é muito acima do que... Até ele vem de uma temporada que não foi tão boa assim. Eu acho que o encaixe em quadra é bom. Eu concordo. Assim, é por isso que eu não julgo a contratação dele como ruim. Assim, eu entendo o que o Houston Rockets pensou, acho que faz total sentido, né? Então, assim, eles tiveram que pagar esse valor para conseguir atrair ele, pagaram, mas em 3 anos ele tá fora aí, o Rockets provavelmente vai estar com bastante espaço na folha salarial nesse tempo, porque os jovens vão começar a ser pagos mais ou menos nesse período, ainda vai ter um aumento do cap, enfim, não acho que seja algo que machuque tanto. Quanto ao Dillon Brooks, eu acho que uma coisa que machuca bastante é o fato da posição dele. Ele joga ali de ala, você tem o Tari Eason, você tem o Cam Whitmore para desenvolver. Então, assim, ou o Dillon Brooks vai ter poucos minutos, ou um jovem vai acabar perdendo um pouco, sabe? Então, não é algo que eu faria nesse caso. Sobretudo pelo valor que foi feito. Eu concordo com você. Tem na NFL, um dos maiores treinadores da história da NFL, é o Bill Parcells, e ele falava muito sobre o jogador veterano que ele impede o progresso. Porque ele é um veterano, ele sabe o que ele tem que fazer em campo, e como ele tem um certo nível, ele vai impedir que o jogador mais jovem entre em campo. Aqui, no caso da NBA, entre em quadra, né? E eu concordo plenamente, porque o Dillon Brooks vai tirar minutos do Tari Eason, vai tirar minutos do Cam Whitmore, vai tirar minutos do Jabari Smith também, e eu acho que esses minutos seriam melhores indo para esses caras, deixem eles aprenderem. Porque a questão do VanVleet é a seguinte, o Rockets estava abaixo do piso salarial, né? Então você precisava botar mais dinheiro nessa folha salarial para não ser penalizado. E o Dillon Brooks realmente eu não gosto. E quanto para encerrar Fred VanVleet, os Rockets não vão competir nesses 3 anos que ele vai estar lá. Não. Então ele
É basicamente o contrato que você tá pagando aí. Se tudo der certo, ele vai ser um expiring quando esse time for competitivo de verdade, né? Então, quanto a ele, não tem muito problema, não. Vamos seguir na Conferência Oeste. Vamos falar sobre um time que até a gente estava conversando fora do ar, que é o Phoenix Suns. Phoenix Suns, que a gente sabe que pelo núcleo ali, Bradley Beal, Devin Booker, Kevin Durant e DeAndre Ayton, ia precisar preencher o resto do elenco com jogadores mais baratos, e fizeram exatamente isso, né? Contrataram meio que no atacado, né? Eles contrataram o Drew Eubanks, 2 anos, $5 milhões, era do Trail Blazers, né? Agora tô em dúvida do San Antonio Spurs. Eu não lembro se ele tava no Trail Blazers ou se ele tava no Spurs agora. Acho que era Trail Blazers, né? Acho que ele começou no Spurs e foi pro Trail Blazers. Keita Bates-Diop, 2 anos, $5 milhões, o cara que foi draftado pelo San Antonio Spurs também. Yuta Watanabe, 1 ano, $2,3 milhões, ala do Brooklyn Nets, excelente arremessador. Chimezie Meto, 1 ano, $2,5 milhões, jogava no Sacramento Kings. Renovaram com Josh Okogie, 1 ano, $2,3 milhões. E assinaram com Eric Gordon, 2 anos, $6,5 milhões, ele que foi dispensado pelo Los Angeles Clippers para poupar dinheiro. Até estava vendo um artigo, o corte do Eric Gordon poupou $111 milhões ao Clippers em salary, luxury tax, né, que é aquele imposto para quem está acima do primeiro nível ali da folha salarial. Contratou no atacado. Vamos começar pelo Eric Gordon, Buras. Um cara que muito experiente, é um cara que ficou mais tempo do que a gente esperava em Houston, né, pós-Harden. Eu acho que era um cara que começa muito bem, que é um bom defensor. Se eu não me engano, ele jogou com o Kevin Durant na Universidade do Texas. Os dois são da Universidade do Texas. Agora eu tô em dúvida se os dois se cruzaram lá. Mas ele tem um relacionamento com o Kevin Durant. E eu acho que por esse preço é um cara perfeito. E é o tipo de cara que o Phoenix Suns consegue atrair, né? Um cara que, Eric Gordon é um cara que não foi campeão, né? Então, aqui eu posso ter uma chance boa de ser campeão. Já que não tem outras propostas muito grandes, vou aceitar essa. Eu acho que ele é um encaixe muito bom pra equipe. Não, eu concordo, assim, só antes de começar, que você falou desse negócio das taxas, né? O Gordon ganhava 20 milhões no Clippers, ou seja, 91 milhões só de taxa para ele continuar. É bizarro, assim, o que a Luxury Tax da NBA produz, né? Mas, enfim, Eric Gordon, para mim, é melhor do que qualquer reserva que o Suns tinha na temporada passada. Acho que isso é um consenso, né? Então, essa é uma grande contratação, pelo valor que foi, é um valor absurdamente bom. Sim, o Gordon, ele tá em declínio, isso é um fato, a idade faz com que isso aconteça, mas ele é um bom arremessador, é um playmaker respeitável, defende razoavelmente bem, pode jogar ali na 1 e na 2, então assim, acho que é uma contratação excelente, é o que o Suns precisava, de um veterano como esses vindo do banco, e acertaram em cheio aí. O Yuta Watanabe, um cara que teve um aproveitamento absurdo de 3 na última temporada, ele, principalmente no canto ali, na corner tree dele, é um aproveitamento muito bom. Eu achei até que ele fosse conseguir mais dinheiro no mercado. Eu acho que ele é uma boa contratação para esse time do Phoenix Suns. O Keita Bates-Diop é um defensor versátil, né? E tem um arremesso ok. O Drew Eubanks também acho que é um pivô um pouco mais móvel, que acho que vai ver minutos. E assim, Josh Okogie foi um cara útil, né? Já na última temporada, um cara que já estava na equipe. No atacado, eu acho que os Suns fizeram certo. Contrataram um tipo de cara que eles têm dinheiro, e o tipo de cara, assim, que você vê... Tem uma coisa que eles fazem bem, pelo menos, né? Você não vai conseguir um cara completo para preencher o elenco, mas você vê algumas características boas nesse time para montar o quebra-cabeça. E foi o que eu te falei, a gente tava conversando antes de entrar no ar. Eu gostaria muito mais dessas contratações se a equipe não tivesse trocado pelo Bradley Beal. Porque... Tudo bem, eu acho que esses caras são ótimos e tal, mas ainda tem um erro fundamental na construção desse elenco, que é o Bradley Beal, que não era o cara que eles precisavam, né? E até esse momento também não teve nenhuma troca pelo DeAndre Ayton, né? Que parece que eles não vão fazer. E a gente tava... Basicamente todo mundo defendia, né? Transformou o DeAndre Ayton em 2 contratos, 2 jogadores úteis e tal. Sim. E acho que o problema não tá aqui, o problema tá na construção dos pilares desse elenco do Phoenix Suns. Não, eu concordo plenamente, é o que eu falei pra você, assim, pra mim, se tivesse trocado um Ayton, por exemplo, que ganha 30 milhões e alguma coisa, e dá pra você pegar um pivô titular
E, pô, um armador reserva, por exemplo, um cara mais experiente. Porque, assim, o que eu acho que falta nesse elenco do Suns, assim, no banco, eu acho que falta mais um cara experiente, assim. Metu, Bates Diop, o Watanabe, são todos jogadores, assim, que com nenhuma ou pouquíssima experiência de playoff, sabe? Acho que isso pode fazer uma diferença ali. Não sou um grande fã da contratação do Meto, não acho que ele vai fazer também grande diferença. Gosto muito da do Wilbens, acho muito interessante, assim, para um pivô reserva, acho que ele está recebendo o salário que um pivô reserva merece, e ele é o cara que vai render o que se espera de um pivô reserva, ele pontuar ao redor do aro e pegar rebote. O Kobe eu gosto bastante, ele teve um bom ano no Suns, teve momentos em que ele estava começando bem, acabou a temporada mal, se você for ver o aproveitamento dele foi mal, mas ele teve algumas boas sequências, mostrando que pode vir aí a evoluir um pouco nesse quesito, né? E, bom, o Watanabe, bom arremessador, acho que a tendência é que o volume dele de arremessos no Suns talvez seja um pouco maior, porque, se eu não me engano, ele teve média de 5 poucos pontos na última temporada, né, ali pelo Brooklyn Nets, e não teve um grande volume, né, mas considerando que ele aí, para mim, é o único chutador, assim, um grande chutador desse banco, tem até o Damian Lee ali, também, mas acho que o Watanabe vai ser o que mais vai ter volume de arremesso do perímetro nessa segunda unidade do Suns. Eu gostei até, daria ali para mim um 7,5, porque acho que falta essa questão aí de mais um veterano, talvez um armador melhor do que o Cameron Payne, seria algo que eu gostaria, né? E porque o elenco titular para mim tem essas duas falhas aí, né? Que é Ayton e Bill, assim, um deles eu gostaria que saísse. Verdade, né? E essa questão do Drew Eubanks, o preço que ele custa, é por isso que a gente fala, né? Eu acho que vale a pena você pagar um pivô quando ele é o Jokic, quando ele é o Embiid e quando ele é o Ben Adebayo, né? E quando você começa a descer nessa lista, você pode ter 15 minutos do Drew Eubanks por 2,5 milhões. Você tem, sei lá, 25, 28 com um pivô de 10 milhões. E os outros 8 minutos você compõe ali com um small ball, né? E nisso você gasta, sei lá, 15 milhões na posição, no máximo, né? Exato. E o DeAndre Ayton recebe 30, né? Não é assim, ele não é, por exemplo, 2,5 milhões. Ele não é 12 vezes melhor que o Drew Eubanks, né? Só que ele tá ganhando 12 vezes mais do que o Drew Eubanks. Mas eu acho que a equipe vai entrar na próxima temporada com um elenco mais profundo do que da última, mas ainda vai ser o que o Devin Booker e o Kevin Durant vão conseguir fazer para carregar esse time, né? Porque, sinceramente, eu tenho baixíssimas expectativas pro Bradley Beal, não acho que ele encaixe com esse time, e a questão agora é que mesmo que seja o maior que seja o desastre, se for um desastre, o Suns literalmente não tem como sair do contrato do Bradley Beal, porque eles não têm mais escolhas. Exato. Não tem nenhum jogador que seja um ativo que você, botou ele, o Bradley Beal e, mano, assim, aceitam. Não tem o que fazer. É o time do Phoenix Suns pelos próximos anos. E não sei, acho que tem dois gênios, Kevin Durant e Devin Booker. Vamos ver o que eles fazem, né? Vamos seguir agora para um jogador que renovou com o seu time, que é o Draymond Green. Renovou 4 anos, $100 milhões, média salarial de 25 milhões por ano. Eu fiquei razoavelmente surpreso com esse contrato, Buras, porque eu acho que é um dos poucos contratos aqui que eu acho que foi justo para as duas partes. Pô, eu acho esse contrato excelente. Eu acho que até o Green mereceu talvez um pouco mais, porque ele nunca teve um grande contrato, né? Ele sempre foi o cara que aceitou ali ganhar menos do que ele nunca recebeu o Max, né? Não, e esse era o objetivo dele, que ele tinha falado, né? Que acho que o max que ele poderia receber era 160 milhões por 4 anos, um negócio assim, em outra equipe, né? E ele queria bastante isso, ele falou disso várias vezes, mas no fim ele acabou aceitando um valor menor. Eu também acho que ninguém ofereceria esse grande valor por ele, sendo sincero, mas acho que talvez ele conseguisse um pouco mais de dinheiro. Mas a realidade é que ele gosta muito do Warriors, tem uma relação aí, os dois lados, muito bem. Então, assim, foi um contrato excelente, assim, mais 4 anos do Green, somado ao tempo que ainda tem o Curry, provavelmente a renovação do Thompson, a tendência é que o Warriors continue disputando. O Clay que vai ser uma grande... Se foi uma pequena novela... É uma grande incógnita. Se foi uma pequena novela do Draymond Green, vai ser uma novela também do Klay Thompson, né? Porque o Clay, ao contrário do Draymond Green,
o Klay Thompson foi muito mal nos playoffs. Então, o Draymond Green jogou no mais alto nível defensivamente que a gente tá acostumado a ver. Não é o Draymond Green de 2016, 2017, que tinha muito mais recurso pra pontuar, mas ainda era discutivelmente o melhor defensor da NBA, né? E pra mim ele provavelmente é o melhor defensor da história da NBA. Assim, em termos de versatilidade, acho que... Porque um cara que faz o que ele fez contra o Sacramento Kings, né? Que ele marca o Sabonis o jogo todo e no último quarto vai lá e anula o De'Aaron Fox. Não sei quantos jogadores na história da NBA conseguem fazer isso. Faríamos. O Klay, ele teve um momento muito bom na temporada regular, na segunda metade. Ele teve um mês lá que ele tava com quase 30 pontos de média, quando o Curry tava fora. Com a lesão do Curry ele foi muito bem. E parece que ele meio que já admitiu ali que ele não chegou na melhor forma pro início da temporada dos Warriors. Foi a primeira temporada dele completa ali de temporada regular e playoffs, então ele claramente estava sem gasolina no tanque. Então eu acho que é um benefício da dúvida razoável pro Klay ele ter uma off-season que ele vai tentar chegar mais em forma, que ele pode ter uma temporada melhor. Mas assim, mesmo que ele tenha uma temporada melhor, é muito difícil acreditar que ele vai chegar perto do salário atual dele, né, que é 44 milhões, né? Mas voltando pro Draymond, eu achei excelente. Ele pode ter olhado pro mercado e viu que não tava tão quente assim, e acho que é um ponto de vários outros jogadores que a gente vai citar aqui que assinaram até por menos do que a gente esperava, mas a permanência dele é muito importante. E a sensação que eu tenho, Buras, é que o Warriors se arrepende da última temporada. A questão de... o que a gente discutiu antes da temporada. O Warriors ia tentar manter um nível de competição alto com o seu núcleo veterano, mas fazendo uma transição pro núcleo jovem, né? Que é o Andrew Wiggins tá ali meio que no meio do caminho. Kuminga, Wiseman, Moody. E deu muito errado. Eles se desfazem do Jordan Poole. E o Wiseman eles trocaram ao longo da temporada. Renovam com o Draymond. E a sensação que dá é que agora com essa renovação do Draymond, eles vão até o fim com esse núcleo. E eu quero ver o Steve Kerr dar mais chances pro Moses Moody e pro Kuminga, que é algo que os torcedores dos Warriors reclamam muito. E o Moody terminou muito bem os playoffs, inclusive. Então eu acho que vai ser meio que ou eles nadam ou eles morrem afogados, né? Eles vão ser jogados na água. E vão ter que contribuir de verdade. Mas essa história de, vamos pensar aqui nos próximos anos, pra mim, a sensação que eu tenho é que acabou porque eles têm o Curry jogando talvez o melhor basquete da carreira dele e eles não podem se dar o luxo de pensar em qualquer coisa que não seja montar o melhor time possível pra próxima temporada. Exato. Concordo. Tem que ganhar agora mesmo. E, cara, eu acho que com o Chris Paul, esses jovens, eles também têm a tendência aí de evoluir ainda mais, com mais um mentor veterano, assim, acho que tomando ali os minutos do Poole, que era um cara que às vezes, ficava com a bola o tempo inteiro e talvez não envolvesse os companheiros direito, acho que isso vai ser bem benéfico pra todo mundo. Eu consigo ver uma segunda unidade ali com o Chris Paul, com o Moses Moody, com o Kuminga, ele jogando nos lobbies ali pro Kuminga, com um cara que eles draftaram agora que me fugiu o nome. O Tracy Jackson Davis? Não, eles draftaram esse ano. O armador. O Brandon Podziemski. Isso. Podziemski. Quem sabe Gui Santos, né? A gente torce muito. Mas eu acho que o Warriors viu que não... Assim, eles não tinham muitos caminhos pra melhorar drasticamente o elenco. Tanto que eles perderam, por exemplo, o Donte DiVincenzo, que era um cara importante. Sim. Mas acho que é a troca do Jordan Poole. E também tem a questão. Você tem um cara que socou o outro, você trocou o cara que foi socado, né? Então, claramente, eles optaram por um lado, né? Nessa briga, literalmente, entre Draymond e Jordan Poole. Vamos passar por outro jogador que renovou no seu time, que foi o Kyrie Irving. Renovou com o Dallas Mavericks. 3 anos, 126 milhões de dólares, 42 milhões por ano. Dallas também renovou com o Dwight Powell, 3 anos, 12 milhões de dólares. E assinou com o Seth Curry, né? Ele que já foi jogador da equipe, 2 anos, 9,2 milhões de dólares. A grande história é o Kyrie Irving ter renovado por esse valor. Eu tava escutando um podcast do Zach Lowe, Buras, e uma coisa que ele explicou no programa dele é porque, e eu achei bem interessante, a primeira coisa quando a gente olha esse contrato do Kyrie Irving
com quem o Dallas Mavericks estava competindo. Porque nenhum outro time ia chegar sequer perto desse valor aqui. Não tinha esse contrato aqui para ser oferecido pro Kyrie Irving. Se ele não assina com o Dallas Mavericks, ele ia assinar provavelmente a mid-level exception com algum time. Né? Não tinha dinheiro em time competitivo, não tinha interesse. Mas a questão, às vezes, é um pouco pessoal. Um pouco de você não querer se indispor, né? Você não querer oferecer 30 milhões de dólares e o Kyrie Irving se sentir ofendido e ir para outro time, sabendo que o Dallas Mavericks não pode se dar o luxo de perder o Kyrie Irving por nada depois de tudo que eles investiram na troca na última temporada. Esse lado eu acho que dá pra gente entender esse contrato. Dito isso, 42 milhões de dólares para um cara que você não tem certeza se você vai jogar 60 jogos, um cara que tem histórico de, do nada, sumir do teu time, criar alguma polêmica, eu acho que é muito dinheiro e... Sim, eu entendo que o Dallas Mavericks não tinha opção. Era esse o valor que eles tinham que não conseguir mesmo pelo Kyrie. Mas o erro foi lá atrás, né? O erro foi lá atrás no relógio de trocas. E é um contrato que eu acho que não vai envelhecer bem. Olha, eu não acho que... Assim, eu acho que foi muito dinheiro. Concordo plenamente. Mas eu acho que o Dallas fez o que tinha que fazer. Não tinha como você deixar ele sair. Acho que já foi até uma vitória você não assinar pelo Max com ele, que era o grande objetivo do Kyrie. E então, 3 anos ao invés de 4, né? Exato, 3 anos. Pô, assim, eu acho que nos primeiros 2 anos a tendência é que o Kyrie continue jogando bem, em alto nível. Não sei como ele vai estar no terceiro, porque ele é um cara que sofre um pouco de problemas de lesões, tem esses problemas extra-quadra, enfim. Mas eu não acho que vai envelhecer tão mal, não, justamente por ser 3 anos, assim... Depois dos 2 primeiros anos, que eu acho que é quando vale você tentar efetivamente, no terceiro, se não deu certo, você já consegue trocar mais facilmente por ser um contrato expirante. Acho que a questão é que realmente o elenco do Dallas no resto não é nada sim, espetacular, né? E você basicamente está jogando todo o seu dinheiro só no backcourt, quando todo o resto das áreas tem ali grandes problemas, sabe? Mas acho que assim, o Kyrie foi muito bem quando jogou pelo Mavericks, né? Teve grandes atuações aí. Então, acho que da parte dele eu consigo esperar coisas boas. O problema é o resto do Mavericks. Sobre as outras 2 contratações, detestei a do Dwight Powell, apesar do valor ser baixo. Detestei porque, assim, você na última off-season trouxe o Richaun Holmes, aliás, dias antes você traz o Richaun Holmes, você traz Derek Lively, que foi uma escolha bem questionável, você já tem o JaVale McGee no elenco ali. Então, assim, mais um pivô. Assim, entendo que o Mavericks teve problemas com pivôs nos últimos anos, mas pra mim não faz sentido você trazer um Dwight Powell, que é um cara já de 31 anos. Eu sei que o valor foi baixo, mas ele é um cara lento, ele não tem nada de especial ofensivamente, é um cara que é até muito criticado pelas próprias torcidas, então achei nada a ver. Seth Curry achei uma boa contratação, no último ano ele não foi tão bem pelo Brooklyn Nets, teve até seus momentos em que ele ficou meio fora da rotação, mas é um arremessador que vai ser importante para a equipe e pelo valor pago foi bom. Eles desenterraram o Dante Exum também, né? Teve isso, né? Que foi muito bem, pelo que eu li, que ele tava muito bem. Verdade. Qual vai ser o quinteto titular desse time Dallas Mavericks? Eu tô abrindo aqui, tô olhando aqui a lista de jogadores. Doncic Irving, claro. Não sei se o Josh Green assume a titularidade. Eu gostaria que fosse. Aí você tá Josh Green, Max Kleber e o Richaun Holmes. Eu imagino que seja isso. O que é horroroso. O Tim Hardaway Jr., né? De repente, ali na posição. Eu usava o Tim Hardaway do banco. Cara, não é. No Oeste. Eu acho que a maioria dos times do Oeste melhoraram. É difícil ver um caminho pra eles, sim, sem passar pelo play-in, né? Eu acho que eles vão estar mais ou menos na mesma posição, né? E quando tiver Kyrie Irving, Luka e Seth Curry ao mesmo tempo em quadra, acredito que eles vão dividir a quadra em quantidade de minutos consideráveis, não tem defesa. Exato. Não, já não tem... Assim, a defesa desse quinteto titular é o Josh Green, que é um defensor bom. Talvez o Richaun Holmes aí, que, na última temporada mal jogou, sabe? Sim. Então, bizarramente... Assim, pra mim, o frontcourt do Mavericks tá, sei lá, entre os 5 piores da liga, talvez. Se você for pensar. Por aí, né? Ruim. E a gente lembra assim, eu gosto do Richaun Holmes na teoria, mas ele não é um bom defensor. E a gente viu na série contra os Warriors os Kings desesperados por um outro pivô atrás do Sabonis
pra botar um corpo ali, e eles botaram Trey Lyles, testaram Alex Len, e o Richaun Holmes não via a quadra, né? Então... E ele ganha um salário considerável, acho que é 11 milhões, um negócio assim. E assim, o Derek Lively não tá pronto pra contribuir logo de cara. Assim, é o que você falou no começo, eu concordo plenamente. Dallas não tinha opção. Tinha que renovar com o Kyrie, e é esse o preço. Mas eu não acho que a equipe tá numa boa posição, e é assim, né? Você tá ouvindo o relógio ali, o tic-tac com o Luka Doncic, né? Porque Sim. o pessoal, nos Estados Unidos, eles partem muito do princípio que a gente nunca viu um jogador europeu, jogador não dos Estados Unidos, exigir uma troca, né? Isso é muita coisa dos jogadores dos Estados Unidos. A gente nunca não viu o Giannis, não viu o Jokic, o Doncic tá aí, e Dirk, o Embiid, esses caras, parece que a paciência é maior deles, né? Porque eles acho que é o fato deles não crescerem na cultura do AAU, né? Que é os torneios de basquete ali do mais alto nível no high school, que tem muita mudança de time, né? O cara joga um torneio no time aqui, se não gosta de 2 meses ele vai pro outro time e tal. Então os caras estão acostumados, eles crescem no basquete mudando de time. Então é a realidade pra eles. Se eles estão num time que eles não gostam, eu acho que eles vão pedir um pouco mais cedo um cara que, tipo o Doncic, que joga, sei lá, 10 anos na base do Real Madrid, né? Algo do tipo. Mas, assim, o Mavericks tá testando se isso é verdade mesmo com o Doncic, né? E é complicado, porque eu não duvido que, e saiu notícia na última, depois da eliminação do Mavericks, que o Mavericks não tava com medo dessa off-season, mas tava com medo da próxima off-season ser uma off-season que o Doncic possa encher o saco, né? Encher o saco, né? E eu acho que, eu não sei se o Mavericks fez, e também nem sei se tinha como fazer algo que convencesse ele da direção que o Mavericks tá indo atualmente, né? Sim. Não, concordo. E assim, se você for pensar, 3 anos aí com o Kyrie, que são 3 anos em que o Mavericks vai ser difícil conseguir reforços pela questão salarial, se eu não me engano, vai ser basicamente metade do contrato do Doncic de novo, sabe? Mais da metade. Então, assim, é uma posição difícil porque eles têm que mostrar logo que podem competir. E atualmente parece que eles mais regrediram do que qualquer coisa. E 2 anos atrás, quando eles não tinham uma segunda superestrela, pareciam estar mais perto de competir do que hoje, na minha opinião. Concordo. Vamos avançar agora pro Milwaukee Bucks. Milwaukee Bucks que eu duvidava, mas eles conseguiram manter os dois dos pilares do elenco, né? Eles renovaram o Chris Middleton por 3 anos, $102 milhões, 34 milhões por ano. Brook Lopez, 2 anos, $48 milhões, 24 milhões por ano. Renovaram com o Jay Crowder também, que é por 1 ano, mas a última vez que eu olhei aqui não tinha... Não saiu. Né, não saiu o valor, né? Então, pra explicar pro pessoal, quando não vaza o valor, o contrato é bom pro time. Porque esses contratos todos aqui vazam pros repórteres, pelos agentes. Os caras dos times não têm tempo pra ficar mandando mensagem pro repórter. Então, todos os contratos que estão aqui vazaram pelos agentes. Podem ficar 95%, pelo menos. A maioria vaza pelo... E se não vazou do agente, o agente não vai querer vazar um contrato que é ruim pro cliente dele. Então, deve ser um valor baixo. Eles perderam o Javon Carter pro Chicago Bulls, o Joe Ingles do Orlando Magic. São caras aí de rotação. O Javon Carter até acho que deveria ter jogado um pouco mais. Eu gosto do Javon Carter ali como um cara vindo do banco. Mas a grande notícia são os dois, Chris Middleton e Brook Lopez. O que você achou desses contratos, Buras? Cara, eu achei o do Chris Middleton muito bom. Mesmo assim, teve gente criticando. Eu entendo que a última temporada dele foi mais fraca ali por questão de lesões, apesar dele ter tido uma melhora depois. Mas 34 milhões por ano para o segundo principal jogador do Milwaukee Bucks aí nas últimas temporadas. Acho um valor justíssimo. Por só 3 anos também, então ok, sabe? Do Brook Lopez achei um valor um pouco mais elevado aí. Eu entendo, o Brook Lopez foi um dos melhores defensores na última temporada, é um pivô muito consistente da linha de 3 pontos, mas 24 milhões por ano. Complicado, mas por 2 temporadas também tá ok. Acho que é o tempo que ele consegue aí se manter em alto nível, né? Então acho essas 2 renovações, no geral, boas. Mantém o quinteto titular. Jay Crowder, voltando, acho que é importante, porque ele foi bem na temporada regular pelo Bucks, apesar de tudo. Não jogou quase nos playoffs, mas acho que é um cara que ainda tem muito a contribuir aí para a equipe. Ele traz uma versatilidade defensiva importante. Quanto às perdas, Javon Carter, acho que vai ser sentida, porque,
ele era, assim, uma das melhores peças vindo do banco, era um cara que estava arremessando bem de três, um bom defensor, é um cara que deixava tudo de se enquadra sempre, né? E, assim, o valor que ele estava ganhando no Bucks era muito bom, se não me engano, era 2 milhões, uma coisa assim. Era um ótimo contrato. Ingles, acho que, sendo sincero, não vai fazer tanta falta. Teve, assim, ele não jogou tanto no Bucks, né? Porque acho que ele estava lesionado em alguns momentos. Mas eu não lembro direito, eu não lembro muito coisa da passagem dele, mas é um cara que já tá com a idade avançada, 34 anos, né? Então, assim, acho que, no geral, não vai fazer grande falta. Apesar dele trazer coisas interessantes ali, como a bola de três, enfim. Mas acho que não era uma peça vital desse banco aí, que tem Bobby Portis, Crowder. O Joe Ingles, ele sofreu uma ruptura de ligamento, se eu não me engano. E acho que já tem 35, 36 anos. E é um cara de bom arremesso. É um cara que, pré-lesão, o auge dele, entre aspas, era um cara que... Acho que ele era um defensor melhor que as pessoas davam crédito até. Mas acho que é uma boa contratação pro Orlando Magic. Time jovem, um cara veterano. Sobre o Lopes e o Middleton, é engraçado. O Middleton assinou por mais. Mas a questão do Brook Lopes é que eu acho que ele tinha mais mercado, mais times interessados, né? E eu falei várias vezes aqui no podcast, eu queria muito ver o Brook Lopes no seu Oklahoma City Thunder, que eu achava que ele ia ser um bom encaixe. Aliás, o seu OKC que precisa de um pivô ainda, né, Buras? Não se mexeu ainda muito pra preencher esse espaço, né? Tá confiando aí. Chet Holmgren apareceu mais forte, né? 4 quilos mais forte. Uma foto aí. Mas eu queria muito ter visto o Brook Lopes lá, porque eu acho que ele seria perfeito porque o Thunder precisa. Não, eu acho que a gente vai com o Chet de titular de pivô, que pode ser bem arriscado, né, na minha opinião. E o Brook Lopes realmente faria sentido aí um encaixe. Precisa de um veterano, né, esse elenco, pra mim, do Thunder. Mas, cara, acho que ele quer continuar competindo pelo título e em Milwaukee é a grande chance dele, né? E ainda mais com um salário bom, é o melhor dos mundos. Eu não acho também que, assim, ele tinha mais times interessados, mas deve ter sido uma questão ali que a diferença salarial das outras ofertas não eram tão grandes assim pra você se mudar, né? Sair de Milwaukee e ir pra outro lugar. E ele é perfeito com o Giannis, né? Ele é um pivô que arremessa de 3, eu acho que é um encaixe perfeito. Vamos falar do Cleveland Cavaliers agora, que você já me confessou que não gostou muito da principal contratação da equipe nessa janela, que é o Max Strus, a ala que era do Miami Heat, 4 anos, 63 milhões de dólares, 15,7 milhões por ano, né? Foi uma signing trade, né? Eles mandaram acho que escolhas de segunda rodada. E o Chad Osman. E o Cedi Osman e o Stevens também, né? Que eles pagaram as escolhas basicamente para se livrar dos contratos. Renovaram com o Caris LeVert por 2 anos, 32 milhões. Assinaram com o George Niang 3 anos, 26 milhões, que era do Philadelphia 76ers. E assinaram com o Ty Jerome, 2 anos, 4,6 milhões de dólares. Ele que era do Warriors, pouco jogava, né? Ele é um cara que ele foi campeão universitário com o Virginia. Eu gostava dele na Universidade de Virginia, mas não achava que ele ainda tá na NBA, que uns 5, 6 anos depois disso. Mas, Buras, você não gostou do contrato do Max Strus, né? Que você me falou, contratação em geral. Por quê? Cara, eu achei meio overpaid, assim, sendo sincero. Eu entendo que talvez esse fosse realmente o valor de mercado dele, mas eu acho que o valor de mercado dele tá bem acima aí do que ele vale. Ele fez playoffs bem fracos, no geral, se você for avaliar. As finais dele foram tenebrosas. Se não me engano, ele teve 31,3% de aproveitamento no perímetro nos playoffs. Então, assim... Ele foi muito bem contra o Celtics, né? Tirando isso, nem tanto. Não se destacou, Então, assim, para um jogador que muitos consideram a principal característica dele, o arremesso do perímetro, acho que ele não deixou uma boa impressão na última temporada. E eu comparo muito com alguns outros jogadores que também renovaram por valores semelhantes, que tinham como principal característica o arremesso do perímetro, que é o caso do Duncan Robinson, que é o caso do Joe Harris, que são caras que os contratos depois de um ano, às vezes nem depois de um ano, no momento que renovou a próxima temporada, já mostrou que não valia a pena. Acho que o Strus tem uma boa chance de ser assim. Acho que o Cavs não é um time que está podendo jogar dinheiro fora atualmente, né? Porque tem já 3 jogadores que ganham valores altos e um quarto por vir aí, que é o Evan Mobley. Então, realmente, eu achei um contrato ruim. Apesar de eu saber o que o Strus traz, que é algo valioso, achei que foi ruim. Quanto aos outros contratos, achei todos muito bons. LeVert, eu achei interessante, assim, o LeVert teve uma última temporada boa, ele é um cara que antes um cara que era muito ineficiente no perímetro, teve o seu melhor ano nesse quesito, acho que foi 39%, então por 2 anos, 16 milhões por ano, acho um valor justíssimo aí.
George Niang também é um defensor bom, é um 4 que consegue passar quadra, foi um valor legal ali, acho que o Cavs estava precisando de um jogador desse tipo. E o Ty Jerome, ele fez um bom ano no Warriors, se não me engano, ele teve acho que média de quase 7 pontos, uma coisa assim, também é um bom chutador do perímetro, consegue ali armar o jogo, ele vem de 2 temporadas boas, se eu não me engano ele jogou no Thunder na temporada anterior a essa, né, do Warriors, e ele foi bem, eu lembro de ver ele jogando, eu gostava dele. Ele teve um começo muito difícil na NBA pelo Suns, que ele não rendeu, mas nos últimos anos foi bem. Ele é um cara que, ele vai ser tipo o Raulzinho no Cavs, sabe? O Raulzinho que era ali o terceiro amador, entrava pouco. Acho que o Ty Jerome vai seguir meio que essa linha aí. A diferença é que ele é bem grande, né? Então, um time que tem 2 armadores baixos, né? O Ty Jerome pode ser importante. Sobre os Strus, realmente é um pouco mais caro, né? Do que a gente espera. Por exemplo, ele assinou por bem mais do que o Gabe Vincent. E eu, sinceramente, apesar de serem jogadores de posições diferentes, eu prefiro o Gabe Vincent. Exato, eu tava pensando nisso agora. O objetivo do Cavaliers é ter o Max Strus como um 3 titular, né? O small forward da equipe ali, com Garland, Mitchell, ele, Mobley e Jared Allen. Ou não, né? Porque a gente tem escutado muitos boatos do Jared Allen estar disponível para troca. A sensação que eu tenho lembra um pouco, por exemplo, no Miami Heat, quando a equipe não ia muito bem, tinha uma sequência, de repente, umas 2 semanas ruins, começava ali, vamos trocar o Chris Bosh. Aí o Cavaliers, quando o LeBron voltou, tinha uma sequência ruim, vamos trocar o Kevin Love. O Cavaliers agora, né, o mesmo Cavaliers, só que com outro elenco, teve um playoff desastroso, né, a eliminação pro Knicks. E a sensação que dá é que o Jared Allen é meio que tá pagando o pato, né? Bode expiatório. É o bode expiatório. Eu gosto do Jared Allen. Ele também não se ajudou porque ele foi muito mal contra o Knicks, né? Foi dominado pelo Mitchell Robinson. E eu acho que, assim, faz sentido pro Cavaliers dar uma olhada no mercado e ver o que algum time estaria interessado a pagar por ele. E tem uma questão sobre o Mobley. Se ele não desenvolveu o arremesso de 3, como a gente não viu desenvolver, ele não se desenvolveu. Defensivamente ele foi fantástico nessa temporada. Mas o jogo dele ofensivamente não evoluiu. Se ele não evoluir ofensivamente, acho que o futuro dele vai ser como um pivô mesmo. E vai ser na posição do Jared Allen. Então eu acho que faz sentido pro Cavaliers explorar opções, mas não acho que vai acontecer. Eu também acho que não. O contrato do Allen, eu não lembro se ele tá no 3º ano já, imagino que esteja já no 3º aí de todo o contrato dele. Acho que ele ganha cerca de 20 milhões por ano aí. É um cara que eu gosto muito, viu? Acho ele um ótimo jogador, mas é que ele deixou uma impressão também muito ruim nos playoffs. E é o que você falou, cara, não dá pra você ter 2 jogadores sem arremesso algum, né? Ainda mais na NBA atual. Então, assim, ficar com esses 2, se o Mobley continuar sendo o jogador que é hoje, vai ser muito difícil mesmo. E, obviamente, eles vão preferir ficar com o Mobley, não tem nem dúvidas. Eu acho que o Allen pode gerar um retorno interessante, assim. É que eu não consigo exatamente pensar em grandes destinos para ele. Acho que um destino que seria legal seria, por exemplo, o Dallas Mavericks, mas hoje não rola mais. Então, assim, acho que tem poucos destinos para ele hoje na NBA aí. Então, acho que a tendência é que ele fique, pelo menos mais esse ano. Vamos passar para Los Angeles Clippers agora, que é um time que... eu tô vendo sua cara de confuso, eu mexi a ordem da pauta mesmo. Los Angeles Clippers que assinou com Westbrook, 2 anos, $8 milhões, 4 milhões por ano, e é um time que, assim, parece que tá em compasso de espera ali pelo James Harden, né, que parece ser o grande desejo da equipe, né, claro que não envolveria Paul George ou Kawhi Leonard. Eu tenho visto muita discussão na imprensa dos Estados Unidos. Você inclui o Terrence Mann, o que você pode fazer ali e tal. Eu acho que a situação do James Harden vai se arrastar. Sim, sem dúvida. Eu acho que se eu tivesse que apostar num time para ele estar na semana de abertura da temporada da NBA, eu diria que é o 76ers. Mas, enfim, a equipe tá num compasso de espera. Eu não acho que essa contratação do Westbrook impeça a ida do James Harden. E pra situação do Clippers, por mais que seja um pouco deprimente, o melhor que eles podem esperar mesmo é o Harden, né? E a pergunta é, o que você faria, Buras? O que você ofereceria? Seria
só contratos? Você coloca o Terrence Mann na mesa? O Terrence Mann é suficiente pra convencer o 76ers? São várias questões. Eu acho que, assim, o Clippers, ele não tem pacote pra trazer o Harden, sendo sincero. E eu, se fosse o Clippers, não trocaria pelo Harden também. Você já tem 2 estrelas ali que se lesionam toda hora, que é o Paul George e o Kawhi. Não acho que trazer o Harden vai melhorar, sendo sincero, tanta coisa, assim. A equipe vai perder profundidade, que eu acho que é uma das principais características desse elenco aí do Clippers. E, cara, eu não confio no Harden. Simplesmente eu não confio nele. Ele teve 2 jogos de 40 pontos ali, beleza e tal, nos playoffs, mas eu não confio nele. É um cara super instável, como a gente também tá vendo aí, que se cansa rápido aí, né? Das equipes em que tá. 3º pedido de troca em, sei lá, 4 anos. Então, eu simplesmente não traria ele. Acho que o Clippers, ele tá com... eu acho que o Clippers já tem o elenco pra ir bem, sabe? A questão é que sempre esbarra na saúde. Então, não acho que o Harden seja a contratação ideal. Quanto ao contrato do Westbrook, achei excelente. Melhor contrato da Free Agency pra mim. 2 anos, 8 milhões para o cara que foi muito bem nos playoffs, assim, teve seus bons momentos nos playoffs. É ótimo, se ele não for bem, para você trocar ele, é a coisa mais fácil do mundo aí, porque, pô, 3,8 milhões por ano, qualquer equipe aí vai aceitar ele e uma escolha de segunda rodada, sabe? Então, acho que é uma troca facílima. E, cara, ainda adquiriram aí, a gente nem colocou, mas adquiriram o KJ Martin por 2 escolhas de segunda rodada, que eu achei excelente. É um jogador muito bom. E, cara, o Clippers, ele, assim, só perdeu o Eric Gordon, que nem foi tão importante na equipe na última temporada. Então, acho que tá em boa posição ainda, tem o núcleo pra competir. A questão vai ficar saudável? Só Deus sabe. Eu vou discordar um pouquinho sobre você, sobre o Harden. Eu não sou o maior fã do James Harden. Mas eu já tô num modo aqui... Eu tenho usado bastante essa expressão no podcast recentemente, que eu acho que é uma expressão boa no mercado de free agents. Eu acho que o Clipper já tá naquele modo ali, o que é um peido pra quem já tá todo cagado, né? Que é o Kawhi, a situação do Kawhi e do Paul George, né? E o Kawhi tem um agravante que você simplesmente não sabe se ele vai jogar, você não sabe o que ele tá passando. Enfim, é muito complicado. Mas, porra, se custar contratos, uma escolha de primeira rodada e o Terrence Mann, eu acho que eu faço, cara, porque eu acho que a equipe já tá meio que... tá na reta final dessa era, que foi um grande fracasso, né? Vamos ser bem sinceros. Né? Essa era Kawhi e Paul George, tirando uma reviravolta milagrosa, foi um grande fracasso, né? E você olha pra trás o que eles pagaram pelo Paul George, é um absurdo, né? Porque a quantidade de escolhas que eles ainda estão pagando pro Thunder, e ainda deram um cara que hoje é um dos 10 melhores jogadores da NBA, né? No Shai Gilgeous-Alexander. E era um cara que, assim, eu não esperava que o SGA ia ser tão bom tão cedo, mas todo mundo gostava do SGA, né? Então não era um cara ali que tava entrando de troco na troca, né? Era um cara de verdade. E eu faria. Eu, sinceramente, eu faria. E vamos ver o que vai dar. Eu não faço... Eu sou basicamente qualquer time da NBA. Eu não faço troca pelo Harden por essa questão extra-quadra dele também, assim. Eu entendo. O máximo de doideira extra-quadra é o Kyrie Irving, a gente sabe. Depois vem aí o Harden, porque é um cara que ele se cansa muito fácil. Ele tá no estágio da carreira em que ele não parece interessado em jogar mais basquete do mesmo jeito que ele teve outra hora. Então eu não vou trazer um cara desse pro meu vestiário. Sendo assim, eu não traria. Justo. E se tem uma coisa que a história da NBA nos ensina é que quando o cara entra nesse modo, o cara que era uma super estrela, e entra nesse modo aí de passar, tipo, 3 times em 4 anos, coisas do tipo, ele não volta a ser o cara que ele era antes, né? Ele costuma ser o início do fim mesmo, né? Vai passar por mais uns 2, 3 times e quando a gente vê, ele vai estar fora da NBA muito antes do que a gente esperava. E uma questão triste sobre o Harden quando a gente via ele no auge, ele nunca foi um cara da explosão física, né? Verticalidade, né? Um cara sempre muito técnico, muito inteligente. E a conversa, eu lembro muito no auge dele no Rockets, era, pô, esse estilo do jogo não tem por que ele não envelhecer bem, né? Ele continuar rendendo em alto nível por muito tempo. Só que o problema é que a gente tá numa era da NBA que é a era dos caras tipo LeBron, né? Que cuidam do corpo de forma maníaca, né? Os caras que... Sim. Porra, tem cara aí vegano, tem cara aí que toma, cuidado, investe milhões no corpo, né? E enquanto isso o Harden tá lá toda madrugada no strip club, tá enchendo a cara com o Little Baby, né? Ele não tem o mesmo comprometimento. Ele tá mais gordo, assim. Eu tenho lugar de fala, posso falar. Buras não.
Mas ele tá mais gordo, né? Então, Sim. mas assim, ainda assim, no melhor nível dele na última temporada, ele deveria ter sido All-Star, né? Que diz sobre o Sim. talento e sobre o cérebro dele. Por isso que eu acho que se eu fosse o Clippers, é uma aposta que eu faria. Rapidinho pra gente também encerrar a Philadelphia 76ers. Como eu falei, né, eles perderam o Jordan Niang, perderam o Shake Milton e o Jalen McDaniels também. Assinaram com o Patrick Beverley, um ano, $3,1 milhão. E eu não sei por que o nome do 76ers é colocado em discussão envolvendo Damian Lillard. Eles não têm o que oferecer pro Portland Trail Blazers. Eles estão num modo espera, porque eu acho que eles estão querendo resolver a história do James Harden, né? Mas, pô, se você acha que tem uma troca de 3 times, que eles mandam um maxi e conseguem mais alguma coisa que vá convencer... A gente vai falar de Damian Lillard mais pra frente. Não tem. Não tem. Então, sei lá, o meu medo aqui com o 76ers, Buras, a gente falou do Doncic, meu medo aqui é o Embiid. Porque é uma das coisas que o pessoal fala ali nos bastidores da liga, né? Que todo mundo tá de olho quando vai ser a hora que o Embiid vai encher o saco. E Sim. Ele tem sido muito paciente. Tem um destino óbvio, muito óbvio, que é o New York Knicks, que ele, general manager hoje do New York Knicks, era agente do Joel Embiid. Não tem como Sim. ser mais próximo do que isso, né? E o Knicks tem ativos também. Como será que ele tá vendo essa situação do Harden? Como que ele tá vendo a situação do elenco? Eu acho que, até mais do que o Doncic, eu diria que ele é o... Se eu tivesse que fazer apostar na próxima superestrela que vai pedir uma troca, que vai ficar insatisfeita, eu acho que eu apostaria no Embiid. Eu acho que é uma aposta justa, até porque depois do Jokic ter sido campeão, ele deve estar meio ali, ainda mais com vontade, né? E, pô, o Sixers perdeu profundidade nessa off-season. Niang era um cara importante. O próprio Shake Milton tinha seus minutos e ia bem às vezes. Jalen McDaniels foi um cara que foi adquirido ali na trade deadline. Era um cara que conseguia contribuir. E acho que, assim, a adição do Beverley não é melhor do que nenhuma dessas 3 perdas, sabe? Todas eu acho que tinham mais valor para os Sixers do que vai trazer o Beverley, né? Então, assim, é um elenco que o Sixers é muito estranho nos últimos anos, nunca foi longe, chegou a montar bons elencos, mas nunca conseguiu dar o próximo passo. Acho que tem aí um negócio legal que é a chegada do Nick Nurse, mas de resto, cara, é só uma bagunça. Não sei, assim, quanto tempo eles vão esperar para trocar o Harden, né? Porque isso pode acabar prejudicando a temporada, a gente não sabe aí. O Harden vai jogar, mesmo querendo ser trocado? Enfim, essa é uma situação que ainda não ficou clara, porque, por exemplo, no Rockets, ele jogou ali no começo e ele estava super acima do peso, e a equipe foi mal, assim, nas partidas, se eu não me engano. Então, assim, é uma situação muito nebulosa aí, dos Sixers, e, cara, eles têm que agir rápido mesmo, porque, enfim, eles não têm os grandes ativos para fazer trocas, né? Acho que eles até têm uma quantidade de escolhas legais, mas eles não têm os jogadores, às vezes, para fazer trocas. Por exemplo, para mim não vale a pena, muitas vezes, em muitos negócios não valeria a pena você trocar o Tyrese Maxey, sabe? Assim, pro Lillard é um cara que valeria a pena. Mas acho que tem muitos jogadores que não valeria, porque eu sinto que o Maxey na próxima temporada tem potencial para ser um All-Star, sabe? Então, assim, acho que é uma questão difícil aí que a equipe tá envolvida atualmente. Tem um elenco aí que tem várias falhas, né? Tem ali, por exemplo, o bom é que na próxima off-season você vai ter um Tobias Harris saindo da folha de pagamento, né? Mas tem que fazer um bom trabalho. A questão do Harden, né, e o Daryl Morey é um cara muito paciente, né, que é o general manager do Philadelphia 76ers. Ele esticou a corda lá da situação do Ben Simmons por muito mais tempo que todo mundo esperava. Esperou e deu certo, conseguiu o Harden, né? Um cara trocou o Harden que joga por um Ben Simmons que não joga, né? Então, pra mim, isso é um bom negócio. Eu vi, por exemplo, o Bill Simmons, né, que é um cara que é amigo do Daryl Morey, falando sobre o Daryl Morey ter essa filosofia das 2 estrelas, né? Que você tem que ter as 2 estrelas. E ele vai querer esperar estar disponível para trocar o Harden. Eu não acho que existe essa estrela, que você consegue trocar o Harden, mas eu acho que a saída do Harden abriria espaço para o Maxey de repente se tornar essa estrela. Como você falou, porque o Maxey,
ele tem um potencial muito grande. Então, você olha para as trocas possíveis que você pode fazer com o Maxey, o contrato do Tobias Harris e as escolhas que a equipe tem de draft, nenhuma me enche os olhos, pra ser bem sincero. Eu prefiro apostar no Maxey dando o próximo passo, né? E eu concordo. Eu acho que tem um mundo que, sem o Harden, que o Maxey é All-Star na próxima temporada. Então, eu concordo com você. Indiana Pacers contratou Bruce Brown por 2 anos, $45 milhões, 22,5 milhões por ano. E o caso aqui do Bruce Brown, uma escala menor, é a mesma situação do Fred VanVleet, né? Que eu falei na parte do VanVleet. Um time, quando ele não é bom, ele tem que pagar um imposto pra ter um jogador que é bom, tem que pagar um pouco a mais, né? E fez exatamente isso com o Bruce Brown. O pessoal falava muito do Bruce Brown ir pro Lakers, né? A gente vai falar do Lakers mais pra frente. Se falava, não, ele vai pela mid-level exception. E eu nunca enxerguei isso, porque eu sempre achei que o Bruce Brown valia muito mais do que a mid-level exception, né? E claramente ele não ia ficar no Nuggets, que ia ter muito interesse por ele. É um pouco caro? Mas eu gosto muito do Bruce Brown e eu acho que ele vai ser uma adição muito boa ao Indiana Pacers. Eu também acho que ele vai ser aí o small forward titular. A gente tem que mencionar que ele tem uma team option no segundo ano, então se ele não for tão bem, é só o Pacers acionar que ele vira agente livre, né? É um valor alto mesmo, mas acho que esse é o contrato da carreira do Bruce Brown, sabe? Ele não vai conseguir achar um contrato com uma média salarial maior que essa. Talvez ele arranje contratos mais duradouros, mas nenhum acho que ele vai chegar a ganhar 20 milhões por ano, né? Então, assim, eu acho que é um contrato interessante. O Bruce Brown é um cara que é um excelente defensor, na minha opinião, é um bom playmaker para a posição, é um cara que faz as coisas muito inteligentes. Também ele tem ali uma disparidade no aproveitamento, se eu não me engano, é uma coisa que eu já vi várias vezes. Se ele chuta de um lado da quadra, ele tem, 47% de aproveitamento, e do outro ele tem, 14%. Então, assim, é um negócio meio bizarro, mas ele é um ótimo jogador, vai ser o titular aí desse Pacers, que está sendo um elenco montado de uma forma muito interessante para mim. É uma equipe que eu acho que a gente tem que ficar aí de olho na próxima temporada. Não sei se necessariamente para playoffs ou coisa do tipo, mas fez movimentações muito interessantes na off-season, na minha opinião. Renovou com o Tyrese Haliburton também, né? Que é um cara que chegou a vez dele, né? De assinar. E, ó, eu não tô ignorando vocês que estão assistindo, não. Eu já expliquei isso em outro podcast. O meu computador, se eu botar o OBS e tudo ao mesmo tempo, se eu abrir uma aba, explode meu computador. Por isso que eu tô pesquisando no celular. 5 anos, $260 milhões, o Tyrese Haliburton. É o preço de uma renovação e eu gosto muito do Haliburton. E eu concordo, acho que é um time bem interessante, né? Que você tem o Haliburton, Bruce Brown, tem o Mathurin, tem o Miles Turner, tem o Jarvis Walker, que é um rookie que eu gosto, que eu acho que ele pode se encaixar. E eles adquiriram o Obi Toppin também numa troca, né? Que era do New York Knicks. 2 escolhas de segunda rodada. E assim, eu gosto do Obi Toppin. Eu acho que ele é um cara que ele entrou um pouco na NBA um pouco mais velho do que a gente gosta de draftar um cara na loteria, né? Mas sim, ele evoluiu. O arremesso dele é inconstante pra caramba, mas eu gosto do que ele traz pra esse time do Pacers. É um cara que traz atleticismo, vai trabalhar com o melhor armador, com quem já trabalhou, acho que é o Haliburton. Teve um ano com o Jalen Brunson, né, na última temporada. Mas eu gosto da chegada do Obi Toppin também. Não, eu também acho que é um cara que aí vai estar com o Carlisle, né? Que, pô, a gente sabe que é um grande técnico também, né? Então acho que ele tem tudo para evoluir, assim. Eu não acho que ele vá ser titular nesse elenco, nem agora, nem no futuro. Eu imagino que se fosse o Pacers já começava com o Jarvis Walker de titular desde o início, porque, enfim, foi uma escolha alta, a equipe tancou para isso, né? Então, já deixava de titular desde o início, mas acho que o Toppin tem tudo para ganhar um pouco mais de espaço aí, né, no Indiana Pacers, porque é aquela coisa, no Knicks eles tinham o Thibodeau é um cara que gosta de dar bastante minutos para os titulares, né? Então, acho que a tendência é que o Toppin ganhe um pouco mais de minutos. E, cara, eu tô gostando muito da off-season mesmo do Pacers, acho que eles estão fazendo as jogadas certas. Concordo. Vamos falar sobre Los Angeles Lakers ou vamos segurar a audiência, né? Que é Lakers, né? Não, vamos enrolar, não. Vamos falar de Los Angeles Lakers. Time que perdeu o Dennis Schroeder, que assinou por 2 anos $25 milhões com o Toronto Raptors. Troy Brown Jr., acho que o torcedor dos Lakers vai dizer que não foi uma perda, foi um reforço.
a saída dele, né? 2 anos, 8 milhões de dólares. Vi muito torcedor que não gosta do Troy Brown Jr. A equipe que, na minha opinião, claro que ainda tem coisa para acontecer, a gente vai falar no próximo podcast sobre vencedores e perdedores, para mim fez a melhor janela entre todos os times. A equipe renovou com o Austin Reeves, 4 anos, 56 milhões de dólares, que para mim, talvez o roubo desse mercado, né? Que é muito abaixo do que o Austin Reeves deveria receber. 14 milhões por ano para o Austin Reeves. Se não me engano, o último ano é uma player option, né, do contrato dele, mas ainda assim acho que um baita contrato. Rui Hachimura, 3 anos, 51 milhões de dólares. Me acho que é um valor bem razoável pelo Hachimura. D'Angelo Russell, que eu não sou fã, mas por 2 anos, 37 milhões de dólares, eu acho que é uma boa contratação. Contrataram Gabe Vincent, que era o armador do Miami Heat, 3 anos, 33 milhões de dólares, 11 milhões por ano. A gente falou quando a gente debateu o contrato do Max Strus. Pra mim, Gabe Vincent é mais jogador que o Max Strus, tá ganhando menos. Ken Reddish, 2 anos, 4,6 milhões de dólares. Pra mim é um favor ali pra Clutch, né? Ele é agenciado pela Clutch, que é a agência que representa o LeBron. Contrataram Jackson Hayes, que pra mim ali é um cara que, sei lá, você completa ali o time, perdeu o Mobamba, né? Então, pra mim não tem muito problema. E contrataram o Taurean Prince, foi dispensado pelo Timberwolves, né? 1 ano, 4,5 milhões de dólares. Pra mim, o Lakers incrementou ainda mais a profundidade desse elenco. Eu falei no último podcast que não tinha uma terceira estrela que fazia sentido para essa equipe que estivesse disponível no mercado. A equipe ainda depende muito da saúde do LeBron e do Anthony Davis. Mas seria a mesma coisa com qualquer outra estrela que eles pudessem contratar. Eles vão pelo caminho contrário. Eles investem ainda mais na profundidade. É um time que tem ali, provavelmente o quê? 9 jogadores, 10 jogadores que você confia na rotação. E pra mim é um time que lembra muito o elenco quando eles foram campeões na bolha. É o time... Eu sei que o Suns venceu 2 jogos contra o Denver Nuggets. Mas se você olhar cada jogo individualmente da final do Oeste, do Lakers e do Nuggets, o Lakers disputou muito todos os jogos. Foi uma varrida, mas todos os jogos foram competitivos. Pra mim, o Lakers tem que ser encarado como a segunda maior força na conferência. Pra mim, eles estão atrás apenas do Denver Nuggets, com a ressalva, de novo, da saúde do LeBron e do Anthony Davis. E eu acho que eles fizeram um mercado espetacular. Não, pra mim, o Lakers não teve erro algum nesse mercado. Começando pelas perdas, Schroeder, achei ele até achei que ganhou um valor justo, ok. Mas o Lakers não deveria pagar isso nele. Acho que os jogadores que eles trouxeram pra posição, que, por exemplo, o Gabe Vincent, pelo salário que veio bem melhor do que investir isso no Schroeder. Troy Brown, eu não achei nem ele tão ruim quando ele jogou no Lakers, sendo bem sincero. Mas, cara, você trouxe alas muito melhores, então você tem que deixar ele sair mesmo. O valor do Austin Reeves, não tem o que falar. Excelente, nota 10 pro Lakers. Por que nenhum outro time fez oferta pelo Austin Reeves? Exato, assim, porque um time ofereceu 20 milhões, né? A sensação que dá é que eles pensaram assim, o Lakers vai oferecer qualquer coisa, ele vai aceitar. Vai igualar qualquer coisa, então não vamos nos dar o trabalho. Eu acho que é erro aqui do agente do Austin Reeves. De repente, se fosse o Rich Paul, né, que é da Clutch, ele pediria um favor para o time, me oferece aqui o máximo que você pode oferecer pelo Reeves, que o Lakers vai igualar e pelo menos eu consigo mais dinheiro. Porque isso aqui é uma vergonha pro agente do Austin Reeves, 56 milhões de dólares por 4 anos. Sem dúvida, é um cara que ele tem tudo para crescer os números nos próximos anos, né? Assim, a questão de ter o Westbrook ali, que era um cara que muitas vezes precisava da bola, fez com que as estatísticas dele ficassem menores. Tanto que a partir do momento que o Westbrook saiu, os números dele aumentaram. E, um cara que ele é consistente dos 3 níveis, é um bom defensor, é um bom playmaker. Ele faz tudo, no mínimo, bem, sabe? Então, é o tipo de jogador que qualquer um gostaria de ter. E, assim, nos playoffs, ele se mostrou ali, teve momentos em que ele foi o terceiro principal jogador. Teve muitos jogos em que ele até foi o segundo melhor jogador do Lakers. Então, assim, eu acho que o valor é excelente. Hachimura, gosto do valor. Talvez um pouco acima do que ele vale, talvez, mas são só 3 anos. E ele se provou muito bem enquanto jogou no Lakers, ele teve boas atuações. D-Low, 2 anos por esse valor, pra mim tá ótimo. É aquela coisa, se não for bem no primeiro ano, dá um jeito de trocar no segundo. É um contrato bem trocável também, né?
Exato, totalmente. Gabe Vincent, excelente para mim, excelente contrato, um dos melhores da Free Agents, pontuador bom, um jogador também que defende bem para a posição dele, é um jogador que bem intenso. Então, assim, eu vejo ele, inclusive, sendo titular no lugar do D'Angelo Russell nesse elenco. Acho que faz muito mais sentido. Cam Reddish e Jackson Hayes, eu tenho uma opinião que é assim, nenhum dos dois estouraram ou estiveram perto de estourar até agora na NBA. São dois caras de loteria. Eu vejo eles muito numa situação Lonnie Walker e Malik Monk, sabe? Aquela aposta do Lakers, que é aquela aposta assim, baixo risco, mas grande chance de dar retorno, sabe? Acho que o Cam Reddish vai ter pouca pressão para jogar na equipe, né? Vai estar do lado, assim, são os melhores jogadores que ele já teve ao redor dele. Não vai ter aquela pressão que ele tinha talvez em Atlanta, ou que ele teve até em Nova York. Então acho que tem chance dele deslanchar aí, sobretudo defensivamente, porque acho que ele não vai ter nenhuma carga ofensiva, assim, sabe? Quanto ao Reis, vai ser o pivô reserva, acho que vai jogar 15, 20 minutos quando jogar 20 minutos, né? E não vejo, assim, acho que ele vai assumir ali o papel do Mo Bamba, e acho que às vezes ele nem vai jogar tanto, porque podem usar o Vanderbilt de pivô em algumas situações. Quanto ao Taurean Prince também, excelente contrato, é um bom chutador, é um bom defensor, acho que vai ser ali o ala titular da equipe, né? Então, assim, por 4 milhões e meio por um ano, você faz esse negócio 10 em 10 vezes. Então, assim, Lakers, acho que ele fez o certo, que foi apostar na profundidade, que foi o que deu certo quando foi campeão. Trazer uma terceira estrela não acho que vale a pena, sendo sincero, você trazer uma terceira estrela e, você perder todos esses jogadores aí que contribuem em outras áreas para ter uma super estrela, eu não vejo valendo a pena. E acho que o Lakers, para mim, tá ali nos favoritos do Oeste, sem dúvida alguma. E ainda tem 2 lugares no elenco, né? Sim. Acho que eles vão trazer mais um nessa free agency e deixar um para depois. Eu amo essa off-season do Lakers e para mim eles diminuíram significativamente o gap em relação ao Denver Nuggets. Eu diria que hoje eles são o principal candidato principal ameaça ao Denver Nuggets na Conferência Oeste e são dos 4, assim, top 4 favoritos ao título, provavelmente. E você olha a rotação do Lakers agora, é um negócio absurdo. Eu concordo plenamente com você que o Gabe Vincent faz muito mais sentido no quinteto titular do que o D'Angelo Russell. Acho que o D'Angelo Russell ele pode até cair para um papel ali de sexto homem. E eu acho que pode fazer bastante sentido para ele. Você pode ter um quinteto titular com Gabe Vincent, Austin Reeves, LeBron, Vanderbilt e Anthony Davis, que em termos de defesa é ótimo. Você tem LeBron como, acho que o principal criador. Reeves e o Gabe Vincent podem fazer um pouco de criação também. Então acho que você tem tudo nesse quinteto titular. E aí você tem uma rotação com o D'Angelo Russell vindo do banco, com o Rui Hachimura vindo do banco, com o Taurean Prince. Tem um rookie que eu gosto bastante, que é o Jalen Hood-Schifino. É um time muito... É um cara que chega mais pronto também na NBA aí, pra contribuir. Ele não tem tanto arremesso, mas ele é um cara muito inteligente. Eu acho que é um cara que vai ver minutos. O próprio D'Angelo Russell é um time muito profundo. E eu acho que essa profundidade ajuda a proteger o LeBron Anthony Davis, né? Porque sem dúvida facilita, assim, você pensar, LeBron, se o LeBron jogar mais do que 55 jogos nessa temporada regular, é um absurdo. Se ele jogar mais do que 32 minutos por jogo, é um absurdo. Porque você tem profundidade aqui, porque o mando de quadra nos playoffs perdeu um pouco do valor. Vamos ser bem sinceros. Né? A gente viu um time do play-in ir pra final da NBA e a gente viu o LeBron e do Lakers e do play-in pra final do Oeste. Então eu acho que o Lakers não precisa botar o pé no acelerador na temporada regular. Deixa, sei lá, alguns jogos ali o D'Angelo Russell arremessar 25 vezes. Deixa o Austin Reeves ter alguns momentos dele. Vai ter jogo do Rui Hachimura. Vai ter jogo do Jalen Hood-Schifino também. E nisso eu acho que eles conseguem preservar mais o LeBron e o Davis. É um time que cresceu muito depois da última janela de trocas e eu amo a off-season do Lakers até agora. Eu acho que eu diria que é o maior vencedor dessa off-season até agora. Não, sem dúvida. E assim, a gente ainda trouxe 2 novatos que eu gosto muito, né? Que você já falou o Hood-Schifino, eu também gosto do Maxwell Lewis. Então, assim, cara, pra mim o elenco do Lakers, a off-season foi a mais. E acho que nos próximos dias a gente ainda vai ver mais uma contratação aí deles pra fechar em 14 esse elenco.
e aí deixar mesmo mais uma para depois. Eu fico em dúvida do que eu gostaria de ver mais nesse elenco, porque para mim já é um elenco muito completo. Se eu gostaria mais talvez de um ala armador, ou talvez de um cara, um ala que defenda aí também múltiplas posições, enfim, acho que o Lakers tem esse luxo de selecionar o que for melhor para ele, porque tá nessa posição. E assim, todos os contratos, acho legal a gente falar, são bons valores, né? Nenhum deles você olha e fala, que horror de contrato, ou tipo, difícil. Assim, o piorzinho é do Rui Hashimura, mas que eu acho ainda um contrato justo, assim, pelo que ele entregou. E é o que você falou, né, meu? Se o Anthony Davis não jogar, que a gente sabe que muitas vezes ele não vai jogar, o Rui Hashimura é uma ótima substituição para ele. Então, assim, realmente é uma off-season perfeita no Lakers. Eu gostaria de ver um pivô experiente. Acho que um pivô experiente seria o que a equipe precisa, um cara ali que tenha, sei lá, pelo menos 6 faltas no Jokic, né, de repente nos playoffs, mas é algo que eles conseguem encontrar. Vamos seguir aqui, falar do Charlotte Hornets, que não contratou ninguém, mas renovou com o LaMelo Ball. 5 anos, 205 milhões de dólares, 41 milhões por ano. Eu tenho minhas ressalvas com o LaMelo Ball, mas é esse o preço, né, Buras? Quando o cara como ele, que já mostrou talento, é o preço da primeira renovação, e no futuro você se preocupa. Sim. Não, eu tenho minhas ressalvas com o LaMelo pelas lesões, né? Acho que essa é uma preocupação, até porque a gente vê o irmão dele sofrendo muito com lesões e a gente pensa, será que tem algo aí? Mas, cara, você tem que pagar. É fato, ele é o franchise player da equipe, você tem que apostar que você vai resolver esse problema, você tem que fazer tudo para resolver esse problema. Então, assim, se o Charlotte Hornets não paga, com certeza alguém ia pagar, não tenha dúvidas. Então, foi um valor justo, assim, é o que é, sabe? Uhum. E a equipe fez a qualifier offer ao Miles Bridges, né, que está de volta. Ele podia ter renovado na última off-season, mas aí foi afastado após ser preso por violência doméstica. Ele foi condenado a 3 anos de condicional, né, por esse crime. Ele vai cumprir 10 jogos de suspensão no início da próxima temporada. A NBA considerou que ele cumpriu 20 na última temporada. Vamos passar para o Sacramento Kings, um time que tinha espaço na folha salarial, mas acabou não fazendo muita coisa, né, Buras? Eles renovaram com o Trey Lyles, renovaram com o Alex Len e usaram muito desse espaço na folha salarial para adiantar a renovação do Domantas Sabonis. 5 anos, Sim. 217 milhões, 43 milhões por ano, que eu acho que, enfim, o torcedor do Kings que estava esperando mais de repente uma estrela, um cara ali para... Eles renovaram com o Harrison Barnes também. Eu acho que não é o que enche os olhos, mas pelo menos antecipou essa renovação do Sabonis, que ele chegaria ao mercado aberto na próxima season e o Kings não poderia oferecer muito além dos outros times, né? Então a equipe não estava numa posição muito boa, teria grande chance de perder o Sabonis, que foi muito mal nos playoffs, mas ainda assim foi um All-Star, um dos melhores pivôs da NBA. Foi ao NBA, né? Se não me engano, foi o terceiro time da NBA. Sim. Então, é ok. Eu acho que deve ter muito torcedor dos Kings decepcionados, mas foi uma off-season burocrática do Sacramento Kings. Sem dúvida. Acho que o Trey Lyles é uma boa permanência, foi bem na última temporada. Não gosto do Alex Len, nem um pouco. Mas é o pivô reserva, beleza, foi um valor barato, mas eu não detesto ele assim. Acho um jogador bem fraco. Quanto ao Sabonis, é um valor alto pra caramba. É aquela coisa que a gente falou, esse é o valor que você só paga para 2 pivôs, Jokic e Embiid. Mas, cara, o Sacramento Kings não estava em posição de poder perder o Sabonis, sabe? Uhum. Eu entendo que ele foi exposto defensivamente nos playoffs, ele foi muito mal nos playoffs, mas você tinha que pagar para ele ficar porque ele é uma das suas 2 estrelas e a gente sabe que Sacramento, assim, beleza, fez uma grande campanha e tal, mas não é o lugar mais fácil de você conseguir atrair jogadores. Então, você fez o que você tinha que fazer, você renovou com ele, é um valor alto, acho que ele vai ter 32 anos. No fim do contrato, nem é uma idade tão alta assim, acho que ele vai conseguir estar rendendo nessa época, porque ele é um pivô bem diferente aí, digamos assim. Então, achei um bom contrato, ainda teve a aquisição do Chris Duarte, que eu achei interessante pelo valor. Então, acho que o Sacramento é burocrático mesmo, assim. Manteve as peças, manteve o que deu certo, e vamos para mais um ano para tentar fazer ainda melhor. O Chris Duarte, que ele perdeu espaço com o Mathurin, né, no Pacers, Sim. né, e é um cara que foi muito melhor como calouro do que no segundo ano. Eu acho que é uma boa aposta ali pro Sacramento Kings. E tem vários caras que jogaram abaixo do que a gente esperava nos playoffs, né, o Kevin Huerter, Harrison Barnes foi muito mal. Harrison Barnes, o próprio Sabonis. O Sabonis jogou boa parte da temporada com, se não me engano, com o polegar quebrado, algo do tipo, uma lesão na mão, de repente mais saudável, né? Eu gosto muito do Sabonis, né, mas é a ressalva que você falou, né? Ele paga 40 milhões de dólares
num pivô que não é o Embiid, que não é o Jokic, assusta. E o Sabonis é muito aquela coisa do, versão barata do Jokic. Né? Jokic. Não tá e nem não tão é mais barato. Ela é tão mais barata assim. Vamos passar para o Washington Wizards, que renovou com o Kyle Kuzma, 4 anos, 102 milhões de dólares. E eu cantei essa bola aqui no podcast Cara dos Esportes. Não tinha muito mercado. E pro Kuzma faz sentido. Você renova aqui, sua mão tá na caneta ainda e você já pede a troca, né? Que é o que os jogadores da NBA têm feito hoje em dia. Então, pro Wizards faz sentido, porque em algum momento algum time vai olhar e vai assim, a gente precisa de um ala que pontue. O que será que a gente teria que pagar pelo Kuzma, né? E o Wizards pelo menos consegue manter um ativo. Ele vai ter, sei lá... Ele e o Jordan Poole vai ser um basquete de doer os olhos. Mas pelo menos mantém um ativo e o Kuzma vem de uma temporada muito boa. Eu acho que eventualmente ele vai ter um valor de troca considerável. Eu acho assim, o valor pro Kuzma talvez seja um pouco acima do que você gostaria de pagar. Mas, nos últimos anos ele foi muito bem. O Washington ele mostrou ali que é um cara com volume de jogo rende, né? Apesar de a gente saber todas as questões de consistência dele, que ele não é muito. Mas assim, cara, é o que você falou. O Washington precisava renovar com ele para não perder de graça. O Kuzma também queria um grande contrato e acho que ninguém ia oferecer agora esse contrato que ele queria. Então, foi bom para os dois lados. Entendo que ele não encaixa exatamente na timeline do Wizards, né? Que é uma equipe que assim, a gente espera que vá para uma reconstrução, mas, não sabe, né, direito o que se passa ali na cabeça da direção. Mas é isso, acho que ele pode render aí, eventualmente, em algum momento, uma escolha de primeira rodada. Enfim, é um jogador que é um bom pontuador, é um defensor razoável, é um bom playmaker para a posição, um bom reboteiro. Então, é um jogador, sem dúvida nenhuma, interessante para qualquer equipe da NBA, acho. Meme verbal. Jordan Poole e Kyle Kuzma no Wizards na próxima temporada. Videozinho do Kobe e do Shaq lá, né? Que saiu fogo atrás. Vai ser os dois, né? E a equipe perdendo por 50 pontos, mas sim, é isso. O Chris Paul. Pena que o Chris Paul saiu daqui, senão ia ter aquele vídeo lá do Chris Paul contra o Dallas Mavericks, né? Arremesso de 3 pra cortar a vantagem pra 40 pontos. Mas é isso, né? E o Kuzma é outro jogador que, assim como o Fred VanVleet é mais jogador que ele. Mas o Kuzma também é um cara que já foi campeão. Ele não tá perseguindo o título, né? Então ele quer tá querendo dinheiro. Quer o dinheiro dele. Ele tá mais do que certo de querer o dinheiro dele, né? Acho que faz certo, sim. Pessoal, o código é Jordan. Jordan. Sobrenome dele, Michael Jordan. Jordan. Link tá na descrição. Não deixe de participar do sorteio de um Pix de R$100. Vamos falar agora da situação do Damian Lillard. Damian Lillard olhou para o Portland Trail Blazers renovando com Jeremy Grant por 5 anos, 160 milhões de dólares, que dá 32 milhões de média, e pensou, beleza, pessoal, quero ser trocado. Damian Lillard oficialmente no sábado pediu para ser trocado, já repostou ali vários stories, o pessoal se despedindo dele, vai ser trocado. E o que tem de notícia aí, a gente tá gravando aqui no domingo à noite, é que o Lillard pediu para ser trocado para o Miami Heat. Miami Heat que perdeu o Max Strus, perdeu o Gabe Vincent, renovou com o Kevin Love, 2 anos, 7,6 milhões de dólares, trouxe de volta o Josh Richardson, 2 anos, 6 milhões de dólares, contratou o Thomas Bryant, e parece que esse é o cenário. O Lillard quer ir pro Heat. O Heat quer o Damian Lillard. O Blazers não vai fechar a porta para outros times. O Blazers quer o melhor valor possível. Parece que tem uma situação deles tentarem encontrar um terceiro time também. A oferta do Miami Heat basicamente é Tyler Hero, Kyle Lowry, o Jovic, né, que eles draftaram ano passado, talvez o Jacques, né, que eles draftaram esse ano. Todas as escolhas de draft possíveis e imagináveis. Aí não sabe se o Tyler Hero vai para Portland, se vai para um terceiro time. Mas o cenário parece ser esse, né, Buras? É o Lillard querendo ir pro Heat. E qual vai ser o primeiro time que vai piscar, né? Naquele se encarando, né? Sim. Portland ou Miami. Mas você consegue ver algum outro destino possível pro Lillard, realista? Cara, eu acho que assim... acho que o Nets poderia fazer uma troca por ele, eventualmente. É uma equipe que eu veria, que eu acho que conseguiria. Acho que o Heat é, obviamente, o destino mais
quente, né? Até porque o cara falou que quer ir pra lá. Então, obviamente, vão querer... Ele falou do Nets também, né? Sim, Então, eu acho que o Nets é uma boa. Acho que, assim, equipes com ativos para fazer a troca, existem muitas, na minha opinião. Por exemplo, sei lá, o próprio Utah Jazz tem uma coleção de escolhas e eu tenho certeza que eles têm muitos novatos também que poderiam envolver eventualmente uma troca, essas coisas aí. Mas tudo vai depender da direção que o Portland quiser seguir. Porque o Portland falou que vai aceitar mesmo a proposta que for melhor para a equipe, e o que eu acho, assim, tem gente que vai falar, nossa, que sacanagem com o Lillard, que é ídolo. Mas, cara, querendo ou não, a equipe tem que fazer o que é melhor para ela, assim. Eu acho que ambos os lados estão certos em querer o que é melhor para eles. Só que a equipe, no fim, tem mais poder. Só que é aquela coisa, uma equipe vai querer trocar por ele, sabendo que ele quer ir para Miami, que, tipo, a vontade dele é grande de ir para Miami, que, pô, às vezes troca, o cara fica insatisfeito, etc. É um risco que, às vezes, algumas equipes podem não querer assumir. Então, assim, eu acho que o Heat é um grande destino. Não sei se talvez tenha um pacote de trocas que agrade tanto. Acho que teria que ter um terceiro time mesmo, porque eu não vejo sentido do Tyler Hero ir para o Portland. Você já tem ali, não falando que ele é pior do que esses jogadores, sabe? Mas você já tem o Anthony Simons, você já tem ali o próprio Shadon Sharp, você já tem um backcourt jovem, sabe? Então, não vejo o Hero indo para uma equipe que ele seria reserva novamente, né? Acho que ele tem espaço de titular em algumas equipes da liga. Então, acho que um terceiro time seria o ideal. E é isso, né? Damian Lillard é o que a gente sabia que ia acontecer em algum momento, é o que todo mundo esperava. Demorou mais do que a gente esperava, inclusive. Então, acho que ele tá certo também de pedir troca. Acho que o Blazers nunca fez o bastante para que ele competisse pelo título. Esse contrato do Jeremy Grant é uma aberração, vai envelhecer mal, assim, ano que vem já. Acho que, pô, o Jeremy Grant é um cara que eu vejo ali no mercado com 25 milhões por ano no máximo. E é um cara que eu amo, porque ele jogou no Thunder e ele sempre foi muito bem. Mas não vale mais do que 30 milhões por ano, sabe? Então, assim, jogadas ruins do Blazers, eles vêm fazendo off-seasons ruins ano após ano, mesmo sempre prometendo que vão melhorar. E acho que agora é o momento deles se construírem mesmo. Eles têm um backcourt. Aliás, eles têm um trio aí jovem muito bom no Scoot, no Simons e no Shadon Sharp. Então, esperar essa galera ficar mais madura, pegar mais escolha para selecionar jovem. E é isso, sabe? Tudo depende aqui quanto que Portland valoriza, por exemplo, o Nikola Jovic. Quanto que eles valorizam o James Jacques, né? Sim. Tyler o Hill... Jacques, acho que eles vão valorizar muito pouco, sendo sincero. O Blazers em si. Porque ele... Sim, eu coloquei ele na lista das escolhas que eu menos gostei. Eu também. Eu acho que foi um pouco mais cedo do que eu gostaria. Eu gosto dele como prospecto, mas não pra onde ele foi escolhido, né? E eu acho que ele não se encaixa muito na linha do tempo do Portland Trail Blazers, né? Ele não tem um grande... Ele não vai ser um cara que vai evoluir muito, sabe? Ele tem um piso bom, mas não tem um teto. 22 anos, se eu não me engano, né? Já. Sim. Eles vão ter que encontrar um time que valorize o Tyler Hero. Que mande ativos de verdade pelo Tyler Hero, né? Sim. E aí Miami manda esses ativos pra Portland, né? Mas os outros destinos, como você falou, Utah parece que tem bastante interesse no Lillard. Eu não sei quanto que ele gostaria de ir pra Utah, sinceramente. Exato. Eu acho que ele não gostaria, inclusive. Nova York, eu não acho que ele faz sentido com o Jalen Brunson e... Não. No contrato do Jalen Brunson, que é um bom contrato, engraçado, depois de tanto que a gente falou de overpay do Jalen Brunson pro Knicks, né? Hoje é um bom contrato, mas não faz sentido os dois, né? E eu acho que não faz sentido trocar o Brunson pelo Lillard. E do lado do Sixers, mesmo que o Daryl Morey consiga uma engenharia, Maxey não faz sentido. Mandar o Harden para um terceiro time, talvez, algo assim. O Maxey não faz sentido no Portland Trail Blazers, né? E se uma troca acontecesse, o Maxey é a peça central, né? O maior ativo que o Sixers tem, né? Então, eu acho que vai ser Heat. O meu palpite é que vai ser o Miami Heat. A questão é quanto tempo que vai demorar. De repente você está escutando esse podcast e a troca já saiu. E de repente começou a temporada, o Lillard ainda está no elenco do Portland Trail Blazers. Eu consigo ver essas duas possibilidades. Sim, eu também. Uma equipe que eu acharia divertido, mas para mim não tem chance por uma questão salarial e afins, é o próprio New Orleans Pelicans. Acho que o Lillard seria muito interessante ali. Mas, cara, são poucos os times que conseguem ele. Não. Acho que ele não vai receber o preço. O Portland não vai receber em nenhuma chance o preço que o Lillard vale, porque atualmente são poucas as equipes que têm os ativos necessários para isso, porque os ativos da NBA estão acumulados em poucas equipes, sabe? No Jazz, no Thunder.
Jazz, Thunder. Então, assim, o Knicks tem bastante. São, sei lá, 5, 6 equipes que têm muitas escolhas de draft, Uhum. quanto várias podem trocar no máximo uma, sabe? Então, acho que o valor dele, ele vai acabar, o Blazers vai acabar recebendo menos do que eles valem. E, assim, querendo ou não, é algo que eles deviam saber que era possível de acontecer conforme ele fosse envelhecendo e eles não fossem circulando ele com um bom talento. E é a hora certa, né? Acho que até se eles esperarem mais, o valor dele só vai despencar. Você falou do Pelicans. Será que não tem um pacote de Zion e algumas das escolhas do De Lakers? se envolver Zion, sem dúvida nenhuma tem. E, olha, seria divertido demais para os dois lados. Seria, imagina, você tem no Pô, Pelicans... o time... No Blazers você já tem Scoot e tem Zion, né? Que é algo concreto para você construir. Sim. O foda é o CJ McCollum acordando e vendo que tá jogando de novo com o Damian Lillard, né? A gente já viu Sim. esse backcourt não dá certo. Esse que seria o lado ruim, mas se o Pelicans... Cara, tudo o Blazers seria o time mais atlético da história, com Scoot, Shadon Sharp e Zion Williamson. Sim. Seria divertido. Seria uma troca divertida. Mas a gente concorda, né? Vai ser Miami, né? Sim, provavelmente vai ser Miami, ao menos que apareça aí alguma equipe que ninguém tá esperando, adquirir ele aí por um valor, assim, que consiga pagar, né? Mas é o que eu falei, nenhum dos pacotes de troca até agora eu achei legais, sabe? Nem se for, tipo, Tyler Hero, Jovic e afins, assim, porque o Hero, pra mim, é esse jogador mesmo e não faz sentido no Blazers. E o Jovic, assim, pode ser, tipo, virar um puta jogador, ele é muito ou pode novo não virar ainda. nada. Ele é muito Exato. novo ainda. Não dá pra prever nada dele. E pensando no Heat, eles teriam um quinteto titular provavelmente com Lillard, Duncan Robinson, Jimmy Butler, Caleb Martin, Ben Adebayo, com Kevin Love vindo do banco, o próprio Jimmy Jackson, Thomas Bryant. É suficiente para brigar por um título? Se bem que é difícil fazer essa pergunta depois do que eles fizeram na última temporada. Mas você acha que é um favorito no leste? É um dos favoritos no leste, assim. Não sei se o grande, mas seria um dos favoritos, sem dúvida. Acho que dos dois, sabe? Eles e o Bucks, eu coloco sempre o Bucks atualmente. Então, para mim, seriam os favoritos, né? Mas acho que ainda precisaria de uma outra peça ali do banco de reserva, sabe? Porque perdeu bastante nessa off-season, viu? Eles conseguem tirar do nada ali aqueles jogadores ali não draftados. Mas isso. Um cara de uma universidade minúscula eles conseguem tirar ali. Exatamente. Mas acho que só falar um pouco do Heat em si, né? Que acho que eu gostaria. Perda do Struz achei ok para a equipe pelo valor. A do Gabe Vincent achei muito ruim, porque o valor que o Lakers ofereceu, eu acho que o Heat deveria oferecer por ele, né? Gostei das contratações do Thomas Bryant, do Kevin Love e do Josh Richardson. Acho que todas elas foram por um valor muito bom. São jogadores aí, assim, o Thomas Bryant tem seus problemas de defesa, o Kevin Love também, mas são bons jogadores ali. O Josh Richardson é um bom defensor também, a gente não mencionou, mas ele seria uma peça importante vindo desse banco, caso o Lillard ficasse. A troca do Oladipo achei boa, porque, enfim, a gente não sabe quanto tempo ele vai ficar fora e ele ganhava 9 milhões, então foi ok, acho o valor, né? E é isso, sabe? Acho que o Heat, no geral, a off-season deles pra mim tá uma nota 7, assim. Se não fosse a perda do Gabe Vincent, eu dava uma nota bem maior. Outro time que tá ali na espera, né? Na situação do Lillard de se desenvolver. E sobre o Josh Richardson, jogou o melhor basquete dele no Miami Heat, né? Quando ele explodiu no Miami Heat, então acho que... Pegou até, acho que 16 pontos de média, um negócio assim, cara. Foi o lugar que ele melhor arremessou de 3 também, né? Ele nunca replicou esse arremesso de 3 em outro time. Mas é isso, pessoal. O podcast aí do resumo do mercado de free agents. O programa volta quarta-feira de manhã com análise, vencedores, perdedores, trocas, de repente, novas contratações. Sigam o Vitor Buratini no @buras1313. Buras, brigadão pela participação. Até a próxima. Valeu, Gabs. Tamo junto até. Então é isso, pessoal. O podcast Cara dos Esportes de NBA volta nessa quarta-feira de manhã. Não deixe de participar da promoção. Até lá. Tchau.